Olá, pessoal. Que bom que vieram. Eu sou Lorax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E aí, estão se cuidando? Lavando sempre as mãos, usando a máscara de proteção, passando o álcool em gel? Espero que sim, hein? Hoje a Pro está aqui, ó, no lugar que vocês mais amam do nosso colégio, no nosso parque. E a Pro veio aqui no parque para fazer uma brincadeira muito legal sobre os dias da semana. E para essa brincadeira, a Pro convidou a Pro Monique e a Pro Marga para participar. Foi muito legal. Assistam aí a nossa brincadeira. Então, vamos lá. A Pro Monique e a Pro Marga já estão aqui para nós começarmos o nosso verdadeiro ou falso. Vamos lá. Pro Marga, verdadeiro ou falso? O primeiro dia da semana é a segunda-feira. Falso. Muito bem, Pro Marga. O primeiro dia da semana é o domingo. Pro Monique, verdadeiro ou falso? A segunda-feira é o primeiro dia da semana. Muito bem, Pro Monique. A segunda-feira é o segundo dia da semana, porque o primeiro dia da semana é o domingo. Pro Marga, o primeiro dia da semana que tem feira é a segunda-feira. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, Pro Marga, porque depois do domingo, que é o primeiro dia, vem a segunda-feira, né? Que é o primeiro dia que tem a palavra feira. Pro Monique, verdadeiro ou falso? A semana tem 7 dias. É verdadeiro. Muito bem, Pro Monique. Pro Marga, verdadeiro ou falso? Domingo é o único dia na semana que não tem a palavra feira. É falso. Muito bem, Pro Marga. É falso, porque nós temos o sábado e o domingo que não tem a palavra feira. E aí, crianças, gostaram do nosso verdadeiro ou falso? Muito obrigada, Pros. Até a próxima. E aí, gostaram do verdadeiro ou falso? Acertaram? Espero que sim, hein? E agora podem pegar o livro módulo 3, que nós já iremos iniciar as nossas atividades. E agora que vocês já pegaram o livro módulo 3, nós vamos lá para a página 126, que diz assim: o que estudei? Neste capítulo, vimos que podemos usar partes do corpo ou instrumentos de medida para medir comprimentos. Lembra que nós tivemos aquela aula lá no parque, que a Pro mediu com os palmos a árvore, né? Depois vocês tiveram uma atividade na qual vocês tiveram que fazer algumas medidas com a régua, né? Então, nesse capítulo, nós aprendemos a medir, né? Conhecemos os centímetros e também estudamos as horas e os dias da semana. Vamos recordar? Olha lá. Então, na última aula, nós vimos também sobre as horas, né? A Pro apresentou para vocês o relógio, explicou o ponteiro pequeno das horas, o ponteiro maior dos minutos. Então, nós reconhecemos qual era o horário que estava em cada relógio. Lembra lá nas atividades? Então, aqui diz assim: hoje é, aí tem um calendário, né? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira ou sábado.
E aí, olha lá, que coincidência. O ponteiro do dia, que é aquele que tá do ladinho ali com estrelinhas, está em que dia, primeiro ano? Na quinta-feira, que é hoje, né? Hoje é quinta-feira. E aí tem um balãozinho na cabeça da mãe falando assim, ela olhando pro relógio, né? E no relógio é que horas, primeiro ano, que horas que tá lá no relógio? O ponteiro pequeno está no 4 e o grande está no 12. Então, que horas são? Muito bem, são 4 horas. Aí a mamãe tá pensando, né? Esse balão assim, com os pontinhos, é de pensamento. E tá falando assim, são 4 horas da tarde. E o médico tá falando assim, ó, pro menino. No último ano, você cresceu 7 centímetros. Então, nesse capítulo, nós estudamos sobre medidas, sobre as horas, sobre os dias da semana também, né? Mudando para a página 127, no Ampliando Saberes, está falando assim. Veja a seguir alguns materiais que tratam sobre figuras geométricas planas e dias da semana. A ideia do redondo. Neste livro, o redondo consegue ser várias coisas, até mesmo uma girafa. Seu problema é conseguir virar um quadrado. Será que ele consegue? Olha que legal! A próxima dica de livro é Um Dia Desses, da Ana Maria Machado, que diz assim, conhecendo os dias da semana. João não conhecia muito bem o que era uma semana, até que começou a ir para a escola. Aproveite para aprender um pouco mais sobre os dias da semana com João. Então, é um livro muito legal que fala sobre os dias da semana, né? Vocês conhecem os dias da semana. E o próximo é um jogo, completando as imagens. O jogo Formas e Desenhos possibilita completar as formas que estão faltando nos objetos, tá bom? Olha lá. Então, agora passando para a página 128, nós iremos começar a nossa retomada de conteúdo, né? Vocês vão fazer algumas atividades nas quais a gente já estudou lá atrás no nosso livro. Olha lá, na número 1 diz assim, observe a quantidade necessária de ovos para preparar uma torta salgada e um bolo pão de ló. Então, olha lá, a torta salgada tem quantos ovos aí do lado da torta salgada, primeiro ano? Muito bem, tem 2 ovos. Vamos contar agora do pão de ló? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sabemos que para fazer a torta são necessários 2 ovos e que para o pão de ló são necessários 8 ovos, tá bom? Na letra A, tá perguntando assim, em qual dos 2 preparos é utilizada a maior quantidade de ovos? Em qual nós usamos mais ovos, primeiro ano? Na torta salgada ou no pão de ló? Aí vocês vão colocar a resposta aí embaixo, tá bom? Na letra B, tá perguntando assim, quantos ovos a mais são utilizados neste preparo? Aí vocês vão ver quantos ovos são utilizados na torta e quantos no pão de ló, no bolo pão de ló. E aí vocês vão ver quantos o bolo pão de ló tem a mais, tá bom? Vão responder aí embaixo. Na número 2, tá falando assim, efetue a subtração a seguir. 16 menos 5, nós podemos fazer com o nosso cabide, tá bom? Podem colocar lá 16 pregadores e depois vocês tiram 5. Ou até mesmo com os lápis. Pega aí 16 lápis e tira 5 lápis. Quantos sobraram? E aí vocês vão responder para Pro aí no livro, tá bom? Na letra A, tá perguntando assim, o número 16
é par e o número 5 é ímpar. O resultado da subtração é um número par ou é um número ímpar? E aí, primeiro ano, é um número par ou um número ímpar? Responde aí para a Pro. Na letra B, tá falando assim: escreva e resolva no caderno outra subtração de um número par por um número ímpar e verifique se o resultado também é ímpar. Então, aí no caderno de vocês de matemática, vocês vão colocar o número par e o número ímpar e vão fazer a subtração. E aí vocês vão ver, deu um resultado par ou deu um resultado ímpar, tá bom? Passando para a página 129, tá dizendo assim: pinte a quantidade de borboletas indicada em cada item. Olha lá, no número 1 tá pedindo para vocês pintarem uma dezena. E aí, primeiro ano, quanto é uma dezena? Muito bem! Na número 2, tá pedindo para vocês pintarem uma dúzia. Quanto é mesmo uma dúzia, primeiro ano? Ah, vocês estão muito espertos, isso mesmo. Uma dúzia são... Isso aí! Na letra A, tá falando assim: o que é maior? Uma dezena ou uma dúzia? Nós já estudamos sobre isso em primeiro ano. Quem não lembra, assiste as videoaulas anteriores para relembrar, tá bom? Na letra B, tá perguntando assim: escreva e resolva uma subtração para determinar a quantidade de borboletas que você pintou a mais no item. Quanto que é mesmo uma dezena? Muito bem, vocês iriam pintar 10 borboletas, porque uma dezena são 10. E na número 2, tá pedindo para vocês pintarem uma dúzia. Quanto é mesmo uma dúzia? Muito bem, uma dúzia são 12. Então, assim, vocês vão colocar primeiro o número maior. Que o número maior é o 12 ou é o 10, primeiro ano? É o 12. Então, vocês vão colocar 12 menos 10, que é a dezena, é igual. E aí, vocês vão ver quanto a mais tem em uma dúzia. Aqui também vocês podem fazer com a nossa calculadora de cabide. Coloca lá 12 pregadores, tira 10 e vê quantos sobraram, tá bom? Na número 4, tá falando assim: observe abaixo a quantidade de biscoitos que Isis e Giovana comeram. Olha lá, vamos contar quanto Isis comeu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 biscoitos. Vamos ver quantos Giovana comeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, sabemos que a Isis comeu 5 e a Giovana comeu 9. E aí, tá perguntando assim: quantos biscoitos Giovana comeu a mais do que Isis? Escreva e resolva uma subtração para representar essa situação. Então, assim, numa subtração, sempre o número maior vem na frente. Quem comeu mais biscoitos? A Isis ou a Giovana? Muito bem, a Giovana. Então, nós colocaremos primeiro o número 9, né? Que são 9 biscoitos. 9 menos 5, que é a quantidade da Isis, que a Isis comeu. Então, vocês vão colocar aí a subtração. 9 menos 5 igual e colocarão o resultado dessa subtração, tá bom? Muito bem, então
essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, volta para nós continuarmos a nossa revisão de matemática, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, manda para a Pro através da Agenda Edu. Um grande beijo e até a próxima aula!